Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez trazendo a mensagem do Senhor aqui. Espero que aquilo que compartilhar aqui possa edificar a vida de cada um e que o Senhor possa ministrar nossos corações através do seu Espírito Santo. Que possamos estar sempre com o coração aberto àquilo que o Senhor tem para nos revelar mediante a luz da palavra, a verdade da qual está nas Escrituras. E queria dar continuidade à mensagem que eu iniciei durante a semana sobre José. Como desde o início tenho trago, através da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado, desde o capítulo 37, que começa a história de José, trazendo ali um jovem da qual o Senhor trouxe dois sonhos a ele, e esse sonho ele compartilhou com seu pai, com seus irmãos. E José ele era filho da velhice de Jacó. Ele era filho da amada de Jacó. E entre José tinha também Benjamim, que foi aquele que nasceu logo após a morte da sua mãe. Então, quando a gente vê ali a história de José, a gente vê que ele era o filho da qual Jacó sempre estava ali cuidando, o que mais dava atenção. A gente viu que José teve sonhos, seus irmãos se iraram, já começou a vir raízes de inveja, e também depois José deu uma túnica a ele, presenteou ele com uma túnica, e logo após ali ele vai lá de encontro com seus irmãos, mediante uma ordem direcionada do seu pai para procurar seus irmãos onde eles estavam pastoreando. E seus irmãos logo veem ele e falam: ó, o sonhador, matemos e veremos se ele sonhará novamente. E eles planejaram entre eles ali. Porém um deles, Rubem, interviu e falou: não mataremos, pois ele é carne de nossa carne. E aí o irmão Judá dá a ideia de jogar ele na cisterna, uma cisterna seca. E aí prontamente eles lançam José na cisterna. E logo após ali vem os ismaelitas ali, trazendo aromatas, mirra e algumas coisas ali. E nessa caravana eles têm a ideia de vender José como escravo. E eles vendem José. E aí José se encontra no Egito. E ali se encontra também na casa de Potifar, sendo aquele que estaria servindo Potifar. E Potifar, vendo que o Senhor era com José e tudo que José tocava prosperava, eles confiou a ele, cuidar das coisas da sua casa. E daqui para frente também vem a esposa de Potifar e começa a induzir José, para que ele caia em tentação. Porém ele resiste, e ele fala que não pecará contra o seu Senhor. E prontamente ali ele foge, e a mulher de Potifar cria a história de que ele deu em cima dela. E ali Potifar se ira, lança ele no cárcere, ele fica preso. E ali a gente vê que o chefe do cárcere vê graças diante de José e confia a ele os prisioneiros e as chaves das celas. E ali a gente vê o cuidado do Senhor em cada momento com José. E logo após ali a gente vê dois prisioneiros, que um era copeiro-chefe, o outro era padeiro-chefe, que tem um sonho, e José vai e revela esse sonho de cada um. O copeiro-chefe volta para o seu cargo, e está ali servindo ao seu senhor, porém ele esquece de José. E o padeiro-chefe também. O José traz ali a revelação de que ele aborreceria o seu senhor e ele seria morto. E também esquece de José. E passa 2 anos, Faraó tem um sonho que o perturba, e a gente vê que ali o copeiro-chefe lembra de José. E logo após a gente vê que eles prontamente Faraó pede para chamar ele, pois o copeiro-chefe havia falado que tinha um hebreu que traduziu o sonho dele, e ali logo após 2 anos ele é chamado. E aí José se veste, faz sua barba, se prepara para se apresentar diante de Faraó. E aí ele revela o sonho de Faraó, ele traz ali a tradução do sonho de Faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e 7 vacas magras e feias devoram 7 vacas gordas. Aí fala das espigas de milhos e tal. E ali ele traz a tradução de que seria 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, que
né? O faraó deveria trazer uma pessoa de confiança, né, para que viesse administrar, né, os cereais e todas as coisas ali do reino, para que chegando o dia dos 7 anos de escassez eles tivessem em estoque. E logo após José revelar esse sonho de Faraó, o Faraó levanta como governador, sendo o segundo, né, ao lado dele. Então ali José estava sendo governador, sendo aquele que, aonde o Senhor trouxe o sonho lá atrás para ele, né, ele estava ali se concretizando. E diante disso, né, a gente vê que em Canaã estava havendo uma grande fome, né, uma grande seca ali, uma escassez tremenda. E Jacó, né, ouviu falar que, né, havia mantimentos cereais no Egito. E ele pede para os seus filhos que vá buscar em Deus dinheiro para que eles fossem buscar, né, esses mantimentos. E eles vão para o Egito. E quando eles chegam lá, a gente vê que José os reconhece, porém eles não o reconhecem. E José começa a perguntar o que eles estão querendo ali, né? Estão querendo planejar algo, estão como espiões ali para querer, né, agir contra o senhor Faraó. E ali eles começam a falar a vida deles. Não, a gente somos honestos, somos justos, a gente, né, somos 11 irmãos, né, nosso mais novo está com nosso pai, né, já está de uma certa idade, e um outro irmão nosso, né, não existe mais. E ali José começa a fazer perguntas, né, e eles entregam ali os mantimentos e ele dá cada, né, saco ali dos mantimentos uma bolsa de dinheiro. E eles voltam e veem que havia esse dinheiro com eles. Porém, nesse meio tempo, José fala para eles, né, para que comece a agir de forma, né, para entender aonde chegaria toda essa situação. E ele fala, né, que se eles não eram espião, que deixasse um dos seus irmãos, né, eles entram em acordo ali, que deixam um dos seus irmãos para que eles vão e buscam o irmão mais novo, para ter certeza que é verdade que eles estavam falando, que eles não são espiões. E aí eles entram em um acordo e eles deixam um dos seus irmãos, né? José toma Simeão como um prisioneiro e eles vão. E aí chegando lá eles começam a falar toda a história para Jacó, e Jacó começa a entrar em desespero, né? Como que ele deixará levar o seu irmão, né? O seu irmão mais novo, Benjamim, que é, né, o único filho que sobrou da sua amada. Então ele começa ali a, né, se questionar e por que eles falaram, né? E eles perguntaram, né, justamente sobre o pai, sobre o filho, e Jacó começou a ficar ali sem entender, né, o que fazer. Porém passou algum tempo e já não havia mais mantimentos, e eles teriam que voltar para pegar mantimentos. Porém, né, quando Jacó fala para eles voltar, eles falam: pai, mas se a gente voltar a gente precisa levar o irmão mais novo, porque senão a gente sabe que ficaremos presos lá. E aí Jacó pensa, né, entra em desespero ali, mas enfim ele toma a decisão de deixar. E um dos seus irmãos fala que, né, que ele voltará com o seu irmão, né, que ele voltará com os dois irmãos, que até mesmo ele se colocou ali, né, que Deus tome seus filhos se ele não conseguir fazer isso. Então eles voltam com Benjamim. Nesse meio tempo eles voltando, José já prepara, né, uma mesa para eles estarem ali jantando, se acomodando. E ali ele começa a ver que está ali Benjamim. E ali começa a nos trazer, né, aonde José queria chegar. E diante de tudo isso, desde o início da semana, trazendo essa mensagem, né, que José nos ensina, além de apenas a gente, como eu falei, a gente muitas vezes vê José apenas, né, o José que nos traz a mensagem de prosperidade, porém está além disso. Desde o início da semana, o Senhor vem nos trazendo, através da vida de José, que tem sonhos que o Senhor nos entregará, que muitas vezes falaremos para outras pessoas e que as pessoas não entenderão aquilo que o Senhor tem para nós, e que elas não acreditarão nos sonhos que o Senhor tem para nós, ou outras, né, invejarão e se levantarão contra nós. E nesse percurso até chegarmos, né, a alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, haverá processos
E muitas vezes nós, quando temos um sonho, nós vemos apenas o final desse sonho, mas esquecemos que haverá um processo até chegar nesse sonho. Haverá levantes, haverá qualquer tipo de situações que o inimigo muitas vezes se levantará para tentar nos tirar, nos dispersar daquilo que é a vontade do Senhor. Muitas vezes pessoas serão usadas para nos fazer cair, para nos fazer se desviar dos caminhos. E muitas vezes vamos se encontrar presos, vamos se encontrar esquecidos, muitas vezes sozinhos, e muitas vezes vamos estar ajudando pessoas que pessoas não vão se lembrar de nós, vão se esquecer de nós. E a gente tem que se lembrar que ainda que as pessoas se esqueçam de nós, o Senhor não esquece, e o sonho que Ele colocou em nosso coração, Ele cumprirá. E também diante disso, a gente vê José nos ensinando que o Senhor vê o coração. José tinha um coração na qual se ouvia de generosidade, um coração puro, um coração bom. E quando a gente vê que o Senhor quer fazer, quer realizar o sonho em nossas vidas, a gente vê também com os irmãos de José que muitas vezes o nosso passado terá que ser resolvido. Muitas vezes situações atrás que ficaram para trás, e muitas vezes nós camuflamos, nós se fechamos, nós se calamos. Situações virão para que nós venhamos ser trabalhados, para que nós venhamos ser tratados. E o nosso sonho muitas vezes, o sonho que o Senhor coloca em nós, muitas vezes não se trata apenas de nós, mas sim para que seja feita aquilo que é a vontade do Senhor para tocar outras vidas também. E a gente viu que o propósito de José sendo levantado como governador no Egito era para que a sua família fosse alcançada, a sua família fosse tocada. Às vezes o nosso propósito de ser levantado por Deus, seja em qual área for, é para que nós venhamos tocar nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, pessoas próximas de nós, para serem alcançados ao Senhor. E nós muitas vezes não entendemos no início o objetivo de tudo isso. Passamos por situações desafiadoras que muitas vezes parece que nunca haverá fim, porém é necessário esse período de forja, esse período de lapidação, esse período de transformação, e José nos ensina isso, que ele passou por um período de várias situações desafiadoras. Imagine você, pelos seus próprios irmãos, ser apunhalado por trás, por ser o filho que era mais amado pelo pai, e os seus irmãos o lançarem em uma cisterna vazia, e depois, logo após, venderem ele como escravo. Então a gente vê o processo de José até chegar na conclusão daquilo que o Senhor havia colocado para ele em sonho. E ali, diante dos seus irmãos, ele começa a ser trabalhado nisso. Ele começa a ouvir seus irmãos falando entre eles que aquilo que estava acontecendo era a mão do Senhor pesando sobre eles pelo aquilo que eles fizeram com o próprio José. E José ali sempre voltando para um canto e chorando, chorando, saindo para fora aquilo que estava dentro ali. Então a gente vê o trabalhar do Senhor, que muitas vezes o Senhor nos prosperará, o Senhor fará coisas grandes em nossas vidas, porém terão situações que haverá de vir que nós vamos ter que estar liberando perdão. O Senhor fará com que nós venhamos estar se apresentando aos nossos irmãos, para nós tocarmos a vida deles através de palavras que venham estar sendo para trazer cura, para trazer libertação, transformação, e é o Espírito Santo que vai agir em nós e através de nós. E eu queria ler o versículo 45 aqui, que fala o ponto onde, desde o início da semana até onde eu quis chegar, que o Senhor nos trouxe, que está além de apenas o José, que fala de prosperidade, que tudo que toca o Senhor move, o Senhor conduz, e está além disso, como eu falei. E ali começa no capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, e de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque haverdes vendido para que, porque
para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, e não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi, meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer o teu filho José. Até aqui. Então aqui o Senhor está nos falando, né? José foi enviado adiante deles. Havia um propósito, havia um plano, né? Diante de todas as circunstâncias difíceis e desafiadoras, ainda que seus irmãos se levantaram contra ele, né? Havia um propósito de Deus, era para conduzir ele para estar, né, sendo colocado onde Deus queria. E José nos traz uma menção excelente, né, de Jesus. Jesus foi enviado, né, diante de nós. Ele foi enviado diante de nós para se colocar na cruz como pecador, para se colocar na cruz, para que nós venhamos sermos livrados, sermos tocados, sermos transformados. E ele foi, né, enviado pelo Pai, pelo Senhor, para estar sendo colocado diante de nós, para que ao chegar um momento, né, para nós estarmos alcançando a vida eterna, nós venhamos entender ainda mais que ele foi enviado, né? Ele foi enviado para estar tocando, né, para estar alcançando os seus filhos, para estar alcançando os seus irmãos, para estar alcançando todas as vidas necessárias que o Pai espera que seja alcançado. E José nos traz, né, que ali, quando ele vê que os seus irmãos, né, realmente está ali e ele não consegue mais se aguentar com aquilo que está dentro dele, ele brada em choro. Tudo aquilo que estava dentro dele, né, estava fechado dentro dele, sai para fora, é liberado ali. E ele cai em prantos, ele cai em choro, e ali ele começa a entender que precisava também ser tratado do lado de dentro, para que ainda mais coisas poderosas o Senhor faria, né? Alcançaria ainda mais. E ali, logo após, a gente vê que ele pede para chamar o seu pai, toda a família, para que eles venham para o Egito, para que eles venham estar ali, sendo cuidados, sendo guardados, para ter terras, para eles também ser tocados por aquilo que José foi tocado. Então, nós devemos entender que há muitas situações difíceis em nossas vidas que passaremos por provas, desafios, dificuldades, mas tudo tem um propósito, tudo tem um plano debaixo daquilo que é da vontade de Deus. E ainda que para nós não entendemos o porquê que o Senhor colocou um sonho, e muitas vezes estamos passando por dificuldades, e viemos nos lembrar que José, quando ele teve um sonho, ele passou por vários desafios, ele passou por várias provações, ele passou por várias dificuldades, ele passou por traições de seus próprios irmãos, ele passou por situações até mesmo de quase, né, de morte, passou, né, por situações de se tornar escravo, né, ele passou por situações de estar ali sendo julgado injustamente, e passou por situações de ser esquecido, né? E ainda assim o Senhor era com ele, a todo momento o Senhor era com ele, e tudo que ele tocava prosperava, e tudo que nós, né, tocarmos prosperará, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com aqueles que é fiel à vontade do Senhor, e aquele que colocou um sonho no nosso coração, né, ele trará a capacitação para nós suportarmos o processo. E para nós vivermos os sonhos, o propósito, o chamado, né, é importante que nós venhamos contemplar o processo, para que ao chegar a alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, nós venhamos estar, né, jubilando de alegria e fazendo com que tudo aquilo que nós passamos de desafios, de lutas, nós venhamos entender, né, que foi tudo, né, debaixo da vontade do Senhor, para nós se tornarmos servos fortalecidos na fé, na esperança, né, no amor que o Senhor tem para nós, e nós venhamos tocar outras vidas. Amém? Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra possa ter feito sentido nos seus corações e que possa edificar a vida de cada um que ouvir. E eu queria encerrar com uma oração. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado por essa mensagem de José, que o Senhor nos ensina tantas coisas
preciosas e poderosas, Pai. Que cada vez mais nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da vida de José, Pai. Que possamos ser aqueles que possam passar e suportar o processo mediante a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha nos capacitando, nos encorajando, nos impulsionando através do Teu Espírito Santo, que nos dá capacitação, Pai, para permanecermos, Pai. Que os sonhos que o Senhor tem em nós, Pai, não venham ser apagados, e não venham ser abordados e nem ceifados, Pai. Pois ainda que os levantes de Satanás contra nossas vidas venham, Pai, nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e o Senhor está à frente conduzindo, e tem um sonho, Pai, tem planos, tem projetos, tem propósitos, tem chamados para nós vivermos, Pai, da parte do Senhor, e que possamos estar, Pai, estar invocando o Teu santo nome e o Senhor, Pai, sendo apresentado onde estivermos, Pai, para o Teu nome, para a Tua glória, para a Tua honra, Pai, para que o Senhor esteja sendo glorificado em tudo que nós fizermos, Pai. Que viemos consagrar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós fazemos a Ti, Pai, para que nossos planos venham ser bem-sucedidos, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Vocês tomam posse disso? Possamos tomar posse dessa palavra que o Senhor tem para nós. Não venhamos nos esquecer que os sonhos que o Senhor tem para nós são maiores. Os planos que Ele tem para nós são maiores. E os caminhos que Ele tem para nós também são mais altos. E tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor. Amém? Ótimo dia a todos. Deus abençoe a todos.